Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí, sétimo ano? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos começar aqui a nossa videoaula do capítulo 4 do livro de vocês, que fala a respeito, da origem da vida. Sempre que eu começo a falar dessa matéria, eu gosto de frisar um assunto. Por quê? Porque a gente estuda ciência, né? E a ciência ela trabalha com evidências. De forma alguma, tá, pessoal? Eu quero transformar ou mudar o conceito de vocês com relação ao que vocês acreditam, principalmente, tá, o que diz respeito à religiosidade, tá? Então, o que a gente vai ver aqui são assuntos científicos, tá? Comprovados, né? Argumentados, enfim. E boa parte do que a gente vai ver aqui são, teorias, não são leis. Então, quer dizer, teoria quer dizer, que significa que a gente acredita que seja, mas não temos como comprovar. Tá legal? Para que a gente fique aí bem combinadinho que a ideia da matéria, da disciplina, não é transformar qualquer tipo de conceito que vocês acreditam sobre esse assunto, não. Principalmente aquilo que corresponde à parte religiosa. Tudo bem? Vamos começar então. Bom, como surgiu a Terra e sua atmosfera? É claro, que a gente já ouviu falar, que a Terra surgiu de uma grande explosão de duas estrelas, que elas se chocaram, que a gente conhece como Big Bang, e aí dessa grande explosão se desprendeu várias partes dessas duas estrelas, algumas delas carregando uma grande quantidade de energia, que é o que a gente conhece como o nosso Sol, a nossa estrela, do nosso sistema, e outras partes menores das quais se originaram os planetas. Beleza, tranquilo. Mas e aqui, falando da nossa casa, como é que isso aconteceu? Porque o Big Bang originou o universo, e todos os corpos celestes. Mas e a nossa Terra, a nossa casa aqui, como é que ela surgiu? Bom, segundo as teorias, a gente vai ver aqui, a primeira teoria sobre como funcionou as coisas até o momento. Bom, eu coloquei essa imagem aí porque ela nos dá uma ideia, tá, mais ampla do que aconteceu. Eu só preciso que vocês prestem atenção na setinha do mouse que eu vou estar passando para estar mostrando para vocês os episódios, como foram que aconteceram, quais são as importâncias desses episódios. Tudo bem? Vamos lá. Bom, essa imagem aqui, ela ilustra o que a gente conhece como evolução química. Por que química? Porque derivou-se de componentes químicos. O nome dessa teoria já nos diz bastante coisa. E como é que isso aconteceu? Bom, aconteceu da seguinte maneira. Vulcões entrando em erupção emitiram para a atmosfera grande quantidade de gás carbônico, grande quantidade de metano, tá? Grande quantidade de amônia, e tudo isso reagiu com os raios ultravioletas que já atingiam a nossa superfície, tá? E também com os raios, tá, que se originaram de nuvens que foram se formando. Então, quando tudo isso aconteceu, todas essas reações físicos, que aí no caso os raios, as descargas elétricas das nuvens e os raios solares são reações físicas, mas as químicas se originaram no que a gente chama de grandes moléculas, ou moléculas orgânicas. Elas foram se juntando, se fundindo, e aí começaram a criar essas macromoléculas, moléculas bem grandes. E essas moléculas, por serem grandes e pesadas, começaram a se depositar na água, atingindo, ali a água, começaram a se desenvolver. De que forma? Formando o primeiro código genético que a gente pode determinar, tá? Então, essas macromoléculas
se fundiram e formaram o RNA. Olha aqui, turma, RNA, tá? Não é DNA. Por quê? A diferença de DNA para RNA seria isso, tá? O RNA ele possui características mais primitivas, mais simples. Imagine uma escada. Uma escada ela tem duas laterais, né? Ela tem um suporte de um lado direito e outro suporte do lado esquerdo. O RNA seria uma escada com apenas um suporte, com uma lateral, tá? Então, o DNA ele surgiu posteriormente ao RNA. Tudo bem? Bom, então surgiu-se o RNA e esse RNA, tá? Ele foi evoluindo para organismos mais desenvolvidos, tá? Até então ele só era um código genético e ele foi evoluindo para os organismos que a gente conhece como procariontes, tá? Então aqui ele tem uma célula procariótica, onde seu material genético está disperso, tá? Por todo o conteúdo. Aquilo que a gente conhece como bactéria. E aqui, nesse momento, a gente chama ela de arqueobactéria. Essa arqueobactéria continuou seu processo evolutivo até surgir o primeiro organismo eucariótico. Mas isso aconteceu quando? Há 100 anos atrás? Há 1 milhão? Há 1 bilhão? Não. Tá? Isso tudo começou a ocorrer, segundo a ciência, há 3,8, de 3,5 a 3,8 bilhões de anos lá atrás. Tá? Então essa aqui é a explicação para a evolução química do surgimento, tá? Da primeira vida no nosso planeta e também a constituição da atmosfera. A atmosfera que a gente tem hoje, a atmosfera com água, né? Água potável, vamos dizer assim, tá? Que até então a nossa atmosfera não existia água. Foi a partir desse grande fluxo de fumaça, né, e substâncias químicas emitidas do fundo do vulcão que começou a acontecer o surgimento principalmente de água. Tá bom? Bom, então dando continuidade aqui, né, a nossa aula de evolução, a gente vai passar para a próxima teoria. Nessa teoria aqui, a gente encontra, né, o que a gente conhece como panspermia cósmica. O que diz a teoria de panspermia cósmica? Ela diz que a primeira vida veio do espaço. Como assim veio do espaço? Veio através de um meteoro que atingiu, né, a superfície do planeta. Tá? Então, diz que uma bactéria, né, conhecida como arqueobactéria, a mesma lá, né, do primeiro exemplo, atingiu, né, a superfície da Terra, chegando no mar, e desencadeou todo aquele processo de macromoléculas, né, evoluindo para um ser vivo de RNA, e aí aprimorando seu código genético até todos os organismos que a gente conhece hoje. A diferença, tá, da panspermia cósmica para a química é que a química ocorreu desde sempre no nosso planeta. E a panspermia cósmica sugere, né, que essa bactéria veio de outro local do universo. Tá bom? Aí aqui a gente agora fala, né, de abiogênese e biogênese. Então, os termos são muito parecidos, não tem nem necessidade de se preocupar e errar. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, abiogênese. Esse abiogênese aqui, ele se refere à negação, à ausência. Bio quer dizer vida, gênese, criação. Então, a ausência de vida na criação. A ausência de vida na criação. Vamos ver o que significa a biogênese aqui, ó. A biogênese, ou teoria da geração espontânea, é o mesmo termo e remete à mesma ideia e pensamento, tá? A biogênese e geração espontânea. Afirmava que a vida poderia ter origem de motivo sem vida, de matéria, desculpa, tá?
de matéria sem vida. O que ele quer dizer? Né? Tem um exemplo aqui embaixo. Camisas sujas poderiam originar ratos. Então, se de repente eu tinha uma camisa suja num canto, e aí de repente daquela camisa suja do nada surgiria lá, né, 2, 3 ratos ali, tá? Então, uma camisa que não tinha vida gerou organismos vivos. Essa é a ideia da biogênese. Por outro lado, a ideia da biogênese sugere o que? Bio, vida, gênese, criação. Então, criou-se vida de uma outra vida. Aqui, ó, a biogênese surgiu para contrapor a abiogênese. Então, a biogênese ela dá a ideia inversa da biogênese. Olha o exemplo aqui da biogênese. Segundo a biogênese, os seres vivos são originados apenas de outros seres vivos pré-existentes. Então, como é que eles chegaram a essa conclusão? Fazendo o quê? Estudos científicos. Então, alguém imaginou isso aqui e aí teve que comprovar. E aí, Red, um grande cientista, foi lá comprovar isso. Então, ele chegou aqui, ó, a biogênese hoje é aceita, entretanto, não foi simples refutar a biogênese. Então, não foi simples ele chegar e falar, ó, a biogênese não existe. Ele teve que provar isso. Red, tá? E Pasteur, tá aqui, tá? Realizaram importantes trabalhos que ajudaram nesse processo. Então, eu vou explicar o que aconteceu nesse processo aqui realizado por Red. Red pegou 2 potes de vidro idênticos e em cada um colocou um pedaço de carne. Em um deles ele tapou com uma tela e no outro ele deixou sem uma tela, no mesmo ambiente. Passado algum tempo, ele percebeu que no pote sem tela surgiu alguns organismos vivos, larvas. E nesse pote com tela, nada ocorreu. Logo, ele chegou à conclusão que nesse pote sem tela tinha organismos vivos porque a mosca conseguia chegar na carne. Já nesse pote aqui com tela, as moscas não conseguiam chegar até a carne, pedaço inanimado, objeto inanimado, e ela continuou sem produzir o quê? Organismos vivos, sem produzir larva. Tá legal? E por outro lado, Pasteur também realizou, tá, aqui um experimento onde ele condicionava algumas substâncias químicas, tá, e aquecia essas substâncias químicas até a comprovação de que não havia como você gerar vida a partir de algo inanimado. Tá legal? Pasteur também foi o descobridor da pasteurização, processo pelo qual consegue aumentar a durabilidade dos alimentos através de um processo físico, tá? Onde ele aquece bastante o alimento e depois dá um choque térmico, tá? Matando micro-organismos naquele alimento ali. Beleza? Vamos ver o próximo. Aqui a gente fala da origem da vida também no planeta, tá? Mas são 2 pensamentos antagônicos, contrários, que, como eu disse anteriormente, fazem parte de teorias, tá bom? Só que dessas 2 aqui, nós temos, nós, eu digo classe científica, temos a teoria que a gente mais trabalha com evidências. Então, a primeira teoria, do criacionismo. O que diz o criacionismo? Tem como base a Bíblia e acredita que a origem do universo e da vida é resultado da intervenção divina, ou seja, um ser supremo criou todos os organismos existentes no nosso planeta. Tudo que existe foi criado por um Deus supremo. Essa é a ideia do criacionismo, criação. E aqui embaixo a gente vê, a ideia do evolucionismo.
O pilar teórico do evolucionismo é a obra A Origem das Espécies, publicada em 1859 por Charles Darwin, e aí a data de nascimento e morte de Charles. Então Charles, após fazer várias expedições, ele pôde relatar em seu livro que as espécies elas evoluíam, né? Elas sofriam a todo momento interferência do meio ambiente e as espécies mais adaptadas permaneciam vivas e aí evoluindo, mudando características, tá? Impostas por essa mudança de ambiente. Então a gente possui formas concretas de se provar isso e a gente entende, né, que o correto, né, a gente que eu digo ciência, é a questão do evolucionismo, tá bom? Bom, a matéria é bem simples, como vocês puderam ver, são esses 6 pilares, podemos dizer assim, né, da ideia de criação e surgimento de vida no planeta Terra, tá? E aí, para a gente praticar, resolveremos exercícios. São poucos exercícios, são os exercícios da página 61, 64 a 67. Leiam o capítulo, resolvam os exercícios e quando nós formos corrigir, tiraremos as dúvidas. Tá legal, sétimo ano? Um forte abraço, se cuidem para que a gente consiga voltar o quanto antes, tá bom? Tchau, tchau.